Boa tarde para você, internauta. Está no ar mais um programa Galácticos na TV, nesta quinta-feira, dia 22 de junho de 2017. Aqui ao meu lado você pode ver, hoje eu na apresentação e o Dito Lopes fazendo os comentários aqui do programa Galácticos na TV. Bom, Vitória perdeu ontem, mais uma derrota dentro de casa, lamentavelmente. O rubro-negro volta à zona. Bem, o técnico Jorginho falando sobre a partida difícil que acontecerá logo mais à noite, né? Entre Bahia e Corinthians. Boa tarde para você, Dito Lopes. Destaques aí. Vitória ontem, terminou perdendo. Bahia que joga hoje contra o Corinthians. Boa tarde. Boa tarde, Anderson Matos. Um grande abraço para você, um abraço aos internautas. Falamos ontem, antes de começar a partida, que a gente não entendia a ausência do jogador Neilton no time do Vitória, por vários motivos. O primeiro motivo, porque se o Vitória tem um jogador diferenciado hoje no seu grupo, é o jogador Neilton. Essa contratação, a gente pode falar que foi o reforço para o Vitória. O Neilton chegou para reforçar o time do Vitória, para dar qualidade ao time do Vitória dentro desse campeonato brasileiro. O Neilton é um jogador que tem um repertório acima dos demais que lá estão. E você deixar o Neilton fora do time do Vitória, numa situação que o Vitória se encontra, realmente houve um equívoco do técnico Alexandre Galo. Eu até entendo que o Galo tinha que ter colocado o Patrick no meio de campo. Pela partida que o Patrick fez lá com o Sport, credenciou ao jogador até essa posição de titular. Mesmo tendo o fraco jogador Salino na lateral direita, eu acho que cabia sim o jogador Patrick, e falamos isso na preleção antes de começar o jogo, a gente falou sobre essa situação. Só que quem tinha que sair do time não era o Neilton. Aí que veio o equívoco do técnico do Vitória. Ele poderia ter tirado o David, ele poderia ter tirado o Gabriel Xavier. E ele preferiu tirar o seu melhor atacante, no caso do Neilton. Aí o Vitória sentiu muito no jogo, tanto é que quando o Neilton entrou no segundo tempo, já teve outro desenvolvimento, o time do Vitória. Uma coisa engraçada, né? Porque o futebol, gente, não é uma ciência exata. O futebol não é porque você colocou um time fora de casa, aí o torcedor já estava reclamando. Por que colocou o mesmo time que jogou fora, com o Patrick, com o Iago? Não é assim. Você tem os titulares, você tem o Chiesa, que, queira ou não, é o artilheiro do time. Então não é porque ficou fora de uma partida que o time foi lá e ganhou, que você tem que tirar o Chiesa do time. Eu acho que até aí o técnico acertou. O grande erro mesmo foi a ausência do Neilton em campo. E outra, a gente já vem batendo também num detalhe que a diretoria precisa atentar. E cada jogo que passa, cada ponto perdido, isso complica no final do campeonato. São 38 rodadas e o Vitória está deixando passar. A gente tem falado, e eu falo com muita propriedade, e não falo à toa, falo pelo que já vi. A diretoria do Vitória tem que contratar urgente 2 zagueiros. O Vitória praticamente não tem zagueiros. É o Canu, que entrou, deu uma estabilidade melhor ao setor defensivo do Vitória, mas sem o Canu é uma defesa que eu já falei aqui, disputando a segunda divisão, cai para a terceira. Toda ela, Salino, Alan Costa, Fred, Jefferson, é todo setor defensivo fraco para a primeira divisão. Então a diretoria do Vitória tem que tomar o mais rápido possível a providência, Anderson. Esse aí é o Dito Lopes, conosco hoje aqui no programa Galácticos na TV. Quero sua participação. Deixe seu comentário aí embaixo, né? E sua pergunta ou sua opinião, que a gente vai reproduzir aqui no ar. Primeiramente, vamos falar do Vitória, que jogou ontem e perdeu. O Dito já trouxe os comentários e já falaremos sobre o Bahia, que joga às 7h30 da noite contra o Corinthians. Vamos aos melhores momentos da partida de ontem, onde o Fred terminou falhando, mas para mim, já a gente vai ver o lance, Salino também falhou no lance. Vamos lá. Bom, aí o lance do Santos, né? O ataque do Santos. Contra-ataque muito rápido da equipe, o gol, na verdade, do Copete. Olha lá, ele domina a bola, o Salino nem acompanha o jogador. Claro, o Fred falha no lance anterior, mas o Salino falhou no lance aí também. O chute forte do jogador Salino. Agora, o Jefferson vai fazer o cruzamento, e aí quase que o Vitória marca, o Vanderlei pegou. Como pega bem esse Vanderlei, Dito? Muito bom goleiro, muito bom goleiro. Há muito tempo já que vem aprovando. E o William Corrêa, na sequência, chutou forte, ela passou raspando a trave do camisa 1 do Santos. Né? Quase o Vitória marca. E aí, o chute forte do Vitor Bueno, que o Fernando Miguel defendeu. Né? Mais um contra-ataque da equipe santista. Bruno Henrique disputando primeiramente com o William Farias. Aí tenta o cruzamento, o Fernando Miguel abafa, consegue pegar a bola. Né?
O David também jogando, esse aí foi o lance antes dele sair, né, o David. Bateu forte, também só fez isso no jogo todo, o jogo inteiro. O David só fez isso, precisa melhorar e muito o jogador, questão de concentração. Aí é o outro gol da equipe do Santos. Olha lá, o Fred, que falha, hein, Fred? Que falha, hein, Fred? Zagueirão como você, fazendo essa coisa dessa aí, hein, Dito Lopes? Falhou feio, hein? Muito, falhou terrível, né? Fred, nos dois lances, e você tá certo que o Salino, ele poderia ter chegado, ele ficou olhando o jogador dominar e fazer o gol por cima do goleiro Fernando Miguel do Vitória. As duas falhas do Fred não foram as únicas no campeonato, já falhou em outras oportunidades, quando teve com Alan Costa. E um outro detalhe, viu, Anderson, porque às vezes nós culpamos o setor defensivo, os zagueiros, mas essas duas falhas foram realmente falhas individuais. Mas em outras oportunidades, o Vitória tem tomado gol, porque o Vitória é um time que tem suas linhas distantes. O Vitória se colocou com o Galo a bola no chão, se o Vitória hoje não é o time de dar chutão como era antigamente, o Vitória a bola não passava pelo meio de campo, o Vitória já botou mais a bola no chão. Só que o Vitória ainda, quando ataca, não ataca em bloco, não ataca com 5, 6 jogadores, 7 jogadores, ataca às vezes, na maioria das vezes, com 2, 3 jogadores, e na hora de defender, não retornam com muita rapidez também, é um time lento no retorno, então não compacta o setor defensivo, dando a possibilidade de espaço ao adversário. O adversário aí que tem qualidade, chega mais próximo à sua área. Pois é, torcedor. E sobre informações dos bastidores, Pisculic já fez um acordo com o Vitória e está indo embora. O jogador vai reincidir com o Leão. O Leonardo Nicolás Pisculic, ídolo da equipe do River Plate, terminou tendo uma lesão grave na coxa, ficou 3 meses parado e não teria sequência durante o ano, né? O Vitória está, inclusive, atrás de um meia, o Carlos Eduardo está aí, assina ou não, contrata ou não, anuncia ou não. E o jogador continua sobre o aval aí do Departamento Médico. Aliás, o Departamento Médico já deu o aval, já avalizou, agora está nas mãos da direção. Pisculic, Dito Lopes, não é mais jogador do Vitória. Em 6 jogos, deu para você ver alguma coisa? Deu para ver que o Pisculic não é um jogador agudo. O futebol moderno necessita de jogadores agudos. Quando eu falo jogadores agudos, são jogadores que resolvem o futebol. São jogadores que decidem uma partida de futebol. Ontem, nós vimos o Copete, jogador colombiano do Santos, decidir o jogo para o Santos. Às vezes você não precisa nem apresentar um grande futebol, como o Santos ontem não apresentou um grande futebol, não tinha seus principais jogadores, por isso até eu disse que ontem o Vitória seria o favorito para ganhar o jogo, se não fossem as duas falhas do Fred. O pênalti perdido por Chiesa e um outro pênalti claríssimo que o árbitro não deu em cima do Neilton, o Vitória poderia ter vencido a sua partida. Então, o Pisculic, as partidas que eu vi do Pisculic é aquele futebol de toque aqui, toque ali, não tem a capacidade ou a coragem de driblar jogadores adversários, de entrar na área, de chutar no gol, sabe? De ser mais incisivo. Então eu acho que o Pisculic não vai fazer falta, Anderson, pelo que apresentou dentro do Vitória, apesar de que muitos torcedores gostam do Pisculic, porque ele realmente tem um toque refinado, tem uma qualidade refinada, mas aquela qualidade de antigamente, muito Armandinho, verdade, de não resolver jogo. Você está certo, Dito. Ele é um jogador lento, que não dá dinâmica à partida, eu concordo com você. Algumas mensagens aqui do torcedor, pode mandar seu comentário também, que a gente responde. Eu passo a pergunta aqui para o Dito Lopes, ou se for alguma informação do Vitória, eu próprio posso responder. Ricardo Lira pergunta, Anderson, e o zagueiro que o Vitória está trazendo, como está? Continua naquela situação da comissão do empresário. E o empresário já esfriou a negociação porque recebeu proposta do exterior. Ou seja, o tal zagueiro pode não vir mais para o Esporte Clube Vitória por conta de algumas convicções radicais do Petkovic. O Paulo Castro pergunta, cadê as contratações do Vitória? Vem ou não vem? Boa pergunta, Paulo. O Carlos Eduardo realizou exames médicos, foi aprovado pelos exames médicos e agora a direção faz alguma outra análise que não médica para negociar, para contratar o atleta, né? Tá meio estranha essa situação do Carlos Eduardo, não tá não, Dito, para você? A gente sabe qual é o problema? A comissão técnica, os dirigentes do clube devem ter chegado a uma conclusão que o Carlos Eduardo não é a solução para o Vitória. O Carlos Eduardo, igual o Carlos Eduardo, você tinha aí o Pisculic,
você tinha o Cárdenas. São jogadores que não vão resolver o problema do Vitória. Vitória precisa de jogadores agudos, gente. Vitória precisa de jogadores para decidir e jogador de toquinho aqui, toquinho ali. O Carlos Eduardo foi um jogador que saiu meio que escorraçado do Flamengo. Jogador que já jogou em vários clubes e nunca se revelou um ídolo do time, nunca foi um artilheiro, nunca foi um jogador decisivo. Então o Vitória vai trazer mais um jogador para ter o custo, para ter um jogador para pagar mensalmente e sabendo que é um jogador que não vai resolver para o Vitória, eu acho que seria um equívoco essa contratação. Beleza, então vamos ouvir o técnico Alexandre Galo falando sobre o jogo de ontem, Dito. Agora, especificamente sobre o fato do Neilton ter sido banco. Ninguém entendeu. Começou o jogo, você falou, eu não estava ouvindo você falar, por isso que eu te perguntei de novo ontem. Mas o jogador começou no banco, por quê? Eu fiquei sabendo que ele foi informado no dia anterior, pelo Alexandre Galo, antes de começar o treino. O Galo falou, Neilton, eu preciso que você seja banco de reservas por opção tática, etc, etc. Vamos ouvir o Galo, ele que vai explicar. Bom, justamente nós viemos de um sistema de jogo do esporte igual ao que nós iniciamos. E quando você pega uma equipe com o Santos, você tem que também entender o nível de jogo deles que eles podem fazer diante de você. Se nós entrássemos com mais um atacante, nós estaríamos extremamente exposto a acontecer os dois contra-ataques e eles fazerem os gols. O Neilton é um jogador que eu gosto dele, bom tecnicamente, mas nós precisamos reforçar um pouquinho com o Patrick para tentar segurar esse contra-ataque do Santos. As laterais do Santos são muito rápidas e técnicas. E tanto é que saiu o gol dessa maneira. Então a tentativa foi justamente não mudar o que aconteceu diante do Sport Recife e entrar um pouquinho mais fortalecido contra uma equipe que tem um poder de fogo muito forte. Bom, justamente nós... Concorda com ele, Dito Lopes? Não concordo. Não concordo e vou dizer por quê. Se o Galo tem esse pensamento de não ter colocado mais um jogador que seria atacante, e o Neilton, na minha opinião, não é um atacante tipo Chiesa, não é um atacante tipo David, o Neilton tem índole de jogador de meio, né, de jogador com mais qualidade técnica, é um jogador que pode retornar, não vou dizer que ele vai marcar, mas ele pode cercar no meio de campo, ele pode ajudar na marcação. Então, Galo, você está dando uma prova aí de que você não é um treinador atualizado, de que você não é um treinador moderno, que você pode sim entrar num esquema com os seus 3 atacantes, fazendo que esses 3 atacantes, quando sem a bola, eles retornem e fechem no meio de campo, que eles ajudem marcando os volantes e os meias do time adversário, porque a marcação hoje em dia, do futebol moderno, você começa já lá na frente. Os atacantes já marcando, voltando para ser meias. Se não fosse assim, os grandes times do mundo, hoje em dia, não jogariam dessa forma. Então, estou totalmente contra esse comentário, essa desculpa que você deu de não ter colocado o Neilton como titular. Bom, o Vitória não negocia com o Centurion, que pertence à equipe do São Paulo, estava emprestado ao Boca Juniors e foi campeão argentino. Um dos principais jogadores, inclusive, do time. Não negocia com o Vitória. Nem o Gabriel, da equipe do Flamengo. Não há... nada nesse sentido, muitos torcedores perguntando aqui sobre essa circunstância. Portanto, torcedor do Vitória 0, Santos 2, o rubro-negro volta ao Z4 momentaneamente, porque, claro, tem a próxima rodada, onde enfrenta o Atlético Paranaense no próximo domingo. E o Bahia? O Bahia joga hoje às 7h30 da noite contra o Corinthians, o tricolor que precisa vencer, né, para se retomar dentro da competição. Alguns torcedores já ficam desconfiados, porque o Jorginho está bagunçando o que o Guto Ferreira fez, o Guto deu um padrão tático, o Jorginho já começou a inventar, etc. O Bahia não conta com o Mendonça não conta também com o Regis, que vai para o banco de reservas, o retorno do Regis, mas fica no banco por enquanto. Lucas Fonseca volta e a novidade no time titular, Feijão, Dito Lopes, Feijão é titular, vamos ao time titular do Bahia, para o Dito comentar daqui a pouco. Olha lá, o Bahia vai a campo com o Jean, Eduardo, na zaga, Thiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis. No meio, Feijão, René Júnior e Vinícius. No ataque, Zé Rafael, Alione e Edgar Júnior. Você gostou do time, Dito? Bom, infelizmente o Bahia não tem ainda o Regis, o jogador está se recuperando, palavras do Jorginho dizendo que ele estaria recuperado já para o próximo final de semana, aí no caso do jogo contra o Flamengo, no estádio da Fonte Nova, e não para esse jogo contra o Corinthians, e a ausência de Edson e até mesmo do Juninho.
Eu sou contra essa coisa de tirar o Juninho. Sei que Juninho não tem jogado bem, não tem feito grandes partidas. E volto a dizer aqui qual é o problema do Juninho. Juninho parece que é um jogador que não tem o emocional equilibrado, como outros jogadores. Não estou dizendo aqui que o Juninho é um jogador desequilibrado, não. Mas tem jogadores que eles precisam ter autoestima forte, elevada, para ele ter segurança dentro de uma partida. Ele precisa saber que ele é titular, para ele jogar bem, para ele arriscar aqueles bons lançamentos. Você vê que o Juninho tem entrado no jogo, não tem arriscado aqueles chutes de longa distância como ele sempre fez. Os passes de Juninho são mais curtos, porque ele precisa ter ritmo de jogo. Ele precisa saber que ele é titular. Como ele tem alternado muito, ele tem entrado no lugar do Edgar Júnior, ele tem entrado do René Júnior, desculpe, tem entrado no lugar do Edson, não tem sido um titular constante, então ele não tem essa autoestima. Mas isso pode voltar a qualquer momento. Então você tira um Juninho para colocar o Feijão, porque o Feijão é um jogador mais duro, é um jogador de mais marcação, vai pegar um Corinthians, que é um time forte, jogando dentro da sua casa. Isso é relativo, se vai dar certo ou não. De repente você está pensando em uma coisa e pode não acontecer. Por quê? Porque o Feijão é um jogador que joga muito colado à sua zaga. E se isso acontecer no jogo de hoje, o Bahia vai sofrer. Porque o Corinthians é um time que adianta a sua marcação, é um time que joga muito perto da área do adversário. Tem Rodriguinho em boa fase, tem o Jadson voltando louco para jogar futebol, tem o Romero que cai nas beiradas, tem um jogo que faz muitos gols. Então, pelo menos 4 a 5 jogadores jogando de intermediária de ataque para frente. Se o Feijão entra, cola nos zagueiros, no caso do Lucas Fonseca e Thiago, o Bahia não vai conseguir sair ali do setor defensivo, vai prejudicar o time do Bahia. E outra, nos contra-ataques, o Bahia poderia fazer um gol de longa distância com o Juninho, numa bola parada. Então, eu acho que existe também um equívoco do técnico Jorginho, colocando o Feijão pensando que vai ter uma proteção melhor lá atrás. Pode até acontecer, como eu digo sempre, o futebol não é uma ciência exata. Pode chegar lá e dar certo, mas para mim a tendência é que com o Juninho o time do Bahia ia desenvolver o melhor futebol. Algumas mensagens pra gente aqui. O da Silva Muhammad falando: gostei de Feijão no meio campo, boa sorte, BBMP. O Vieira Silva: rapaz, é só falar em Feijão que dá vontade de dar risada. Algumas mensagens também aqui falando 3-1 Corinthians, etc. O Sul do Vitória procurando graça, né? Normal. O que você acha desse time do Vitória para a competição? Acha que vamos descer? Daqui a pouco eu lhe respondo, Rafael Augusto, porque agora a gente vai falar sobre os desfalques do Bahia. Alguns jogadores desfalcam o tricolor na partida de hoje. E o Caio Reis deixa uma pergunta para o Dito. Já já ele responde, viu, Caio? Dito, o favorito é o Corinthians? Com os retornos dos desfalques, quais as chances do Bahia? Já já você responde, Dito, porque a gente vai ouvir agora o doutor Daniel Araújo. Alguns atletas que foram submetidos à cirurgia, é o caso do Jackson, que foi uma lesão meniscal. Esse é que está num processo mais acelerado. A gente espera que nas próximas 2, 3 semanas ele esteja treinando normalmente com o grupo. E desses aí é o que vai ter um retorno mais precoce. O Elton Silva fez a cirurgia também, mas uma cirurgia um pouco mais delicada, mas também está evoluindo satisfatoriamente e em breve também vai estar liberado para treinar com os atletas. E no caso do Hernani, como foi uma fratura, a gente tem um pouquinho mais de cuidado, a gente não quer dar um prazo, mas que a gente adianta que está tendo recuperação realmente excelente. No caso dele é uma fratura, né, mas as imagens que foram feitas, radiografias de controle, estão mostrando que está formando um calo ósseo, que está tendo uma consolidação. Mas a partir do momento que estiver totalmente consolidado, que a gente liberar para um treino de carga, a gente tem que ter pelo menos mais um mês de garantia para evitar que um novo trauma possa ter uma recidiva da fratura. Mas está evoluindo satisfatoriamente, bem melhor até do que o esperado. Talvez a gente possa até reduzir um pouco o prazo de retorno do atleta. Mas é claro que a gente deve pecar por excesso nesse caso. E assim, a gente vai ter realmente bastante cuidado para que não volte para o departamento médico. Assim que ele for liberado, a gente espera que ele transcorra o resto do ano sem retornar ao departamento médico, principalmente por causa desse mesmo problema. Beleza, esse aí é o doutor Daniel Araújo falando sobre a situação, principalmente do jogador Hernani. Teve um torcedor aqui, Dito, eu terminei perdendo a mensagem para falar o nome dele, que pediu o volante Matheus Salles. Por que não Matheus Salles no lugar do Feijão? E tá certo, torcedor, porque o Feijão, além da limitação técnica que o Feijão tem, eu sei, torcedor do Bahia, que você é apaixonado por Feijão, você tem os seus motivos para gostar do jogador Feijão. Nada contra o Feijão, acho que o Feijão teve um início muito bom, chegou no profissional com disposição, jogando bem, chegou a sair para o Flamengo, não conseguiu jogar muito por lá, voltou para cá,
Mas você está certo em pedir o Matheus Salles, um jogador que já jogou lá no Palmeiras, jogou um bom tempo lá em São Paulo, já tem uma certa experiência, jogou várias partidas no Palmeiras como titular, entrou também com o Guto Ferreira em alguns jogos, muito mais do que Feijão, está mais entrosado com esse estilo de jogo que o Bahia joga e poderia realmente render muito mais do que o jogador Feijão. Agora depende do Jorginho, né? O Jorginho é que está lá no dia a dia, no treinamento, é quem olha no olho do jogador, é quem vê o comportamento, é quem está treinando, fazendo seus trabalhos táticos e coletivos, é que tem mais a noção do time que ele vai colocar em campo hoje. O outro que me perguntou se o Corinthians é o favorito, olha só, essa questão de favoritismo é uma questão subjetiva. Você pode dizer aqui, como eu vou dizer aqui, o Corinthians, claro que é o favorito. Só um louco chegaria aqui agora para dizer que o Corinthians não é favorito. Ontem, por exemplo, eu achava que o Vitória era favorito e expliquei por quê. Vinha de 3 resultados sem perder, era o último colocado do Brasileiro, saiu da zona de rebaixamento, vinha de uma vitória ótima contra o Sport de Recife e estava jogando dentro de casa. Ora, o Corinthians é o melhor time do campeonato, ganhou 6, empatou 2, é o líder do Campeonato Brasileiro, jogando dentro da sua casa, é difícil ganhar o Corinthians lá. Quer dizer, vai pegar um Bahia desfalcado, sem o seu time titular, que está jogando um bom futebol Bahia no campeonato, como o torcedor há pouco mandou uma mensagem aí, para que o Jorginho não desarticule aquilo que estava articulado, como o Guto deixou o time arrumado. Então, eu sou louco de dizer que o Corinthians não é favorito. Agora, o favoritismo não quer dizer que o time já ganhou, torcedor. Favoritismo é só para você fazer uma análise do que já aconteceu até hoje. Quando entrar em campo Bahia e Corinthians, a história é outra. Na prática, tudo pode mudar. Beleza, dito. O torcedor dizendo aqui, o Matheus Salles é mais rodado. O Thiago Rodrigues manda, Anderson, sou torcedor fanático do Vitória, mas eu não acredito que o Vitória vai escapar do rebaixamento. Está muito cedo ainda, muita coisa vai acontecer, outras coisas não vão acontecer. Acho que está muito cedo para falar algo de qualquer um dos dois. Tudo pode mudar, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Bom, vamos usar o técnico Jorginho aí, Luiz do Navegarte. Técnico Jorginho que fala sobre o confronto difícil. Logo mais às 19h30, Corinthians e Bahia, viu? Vamos ouvir o Jorginho. Com certeza, o Corinthians é a equipe a ser batida por todos, né? A equipe que está invicto, como você falou, 21 jogos, está jogando um futebol realmente de muita qualidade, já tinha uma base muito boa do Tite, mas o Carille, precisamos reconhecer o trabalho do Carille, ninguém consegue permanecer durante um tempo como o Carille está, desde a saída do Tite, né, quase um ano, com os jogadores e com o time jogando em altíssima qualidade. E olha que mudou muita coisa, eles perderam muitos jogadores, então é uma equipe a ser batida não apenas pela invencibilidade, mas pela qualidade que tem nesse plantel. E uma equipe realmente assim que está jogando ao mesmo tempo um futebol de muita qualidade com muita competitividade. Então, Bom, esse aí é o Jorginho, o treinador do Bahia, que logo mais às 7h30 da noite enfrenta o Corinthians. O Davi, o Prince Davi, manda uma mensagem aqui. Anderson, com a janela de transferência de fora aberta, a Vitória vai buscar jogadores fora? E você acredita que os jogadores estrangeiros têm mais profissionalismo que os jogadores nacionais, pelo menos aqui no Vitória? Respondendo sua pergunta, é difícil eu saber se o Vitória vai buscar jogador fora. Muitos chegam lá na mesa do Petkovic, chegavam na mesa do Simval Vieira, mas você vê ultimamente, Cárdenas não deu certo, Piscolite não deu certo, Dátolo não deu certo. Então os jogadores estrangeiros não têm dado certo. Os que deram foram Cáceres e Escudeiro, Max também em 2013, depois disso não me lembro de mais nenhum. E teve um torcedor, Dito Lopes, que perguntou, que disse, na verdade, que é Vitória fanático, mas não acredita mais no Vitória, que o Vitória já caiu. Para ele, o Vitória está rebaixado. É por aí, Dito? Ô Anderson, o torcedor me conhece e eu gosto de falar de frente com o torcedor. Eu me sinto mal ou não me sinto bem em estar falando para agradar um ou agradar outro. O que está aí pode piorar. Pode melhorar? Pode. Agora tem uma regra para melhorar, não é à toa. Flamengo, Corinthians, Grêmio, todos esses grandes times do Sul e Sudeste, eles continuam contratando. Eles estão fazendo boas campanhas no Campeonato Brasileiro e continuam contratando e vão continuar contratando até quando der. Enquanto que Bahia e Vitória, aí eu tenho que colocar os nossos dois times,
Estão dizendo que não tem dinheiro para contratar, que não tem condição, que está de olho no mercado, mas veja só o lado do Vitória. Vamos colocar, já que você perguntou do Vitória. Olha o setor defensivo do Vitória. Não é possível que no cenário nacional você não encontre zagueiros melhores do que essa zaga do Vitória que está aí. Então, o tempo está passando, os jogos estão chegando, o Vitória tem perdido pontos e isso vai complicando mais. E a gente se lembra sempre que na primeira divisão, tanto um quanto o outro, criaram gorduras quando fizeram boas campanhas logo no início da competição. Vocês lembram disso? Do meio para adiante é pior, porque os outros já estão muito mais reforçados. Aí o que é que você imagina ouvindo dirigentes dizendo que não tem condição de contratar, que não tem dinheiro para contratar? Aí a gente teme pela situação dos dois times. O torcedor também pergunta, você sempre fala em qualidade técnica? Claro! Claro, veja o lado, por exemplo, agora do Bahia. O Jorginho falou até, eu até discordo, o Jorginho disse assim, a gente tem que ajustar aquele penúltimo toque, aquele último passe. Não, Jorginho, tem que acertar a finalização, porque o último passe está chegando. O atacante está pegando a bola na cara do goleiro e não está concluindo. Não é o problema do último passe, o problema é a finalização. E por que não sabe finalizar? Muitas vezes por falta de treinamento, porque você dá prioridade a outro tipo de treinamento e muito mais pela falta de qualidade individual do jogador. Eu sinto no Bahia, por exemplo, tem muita qualidade coletiva, mas não tem essa qualidade individual. No Vitória tem qualidade até individual, mas que não está sendo colocada em prática por uma deficiência tática desde o início do ano. Então, temo, por poucas contratações, o futuro dos nossos times. Bom, o Marcelo Pimenta de Araújo está fazendo a reclamação que a gente não leu uma crítica que talvez ele tenha feito ao Simval. Eu não vi realmente. Se você quiser copiar e mandar para a gente aqui, eu leio, com certeza, não tem problema nenhum. Se você me criticar dito, Márcio, qualquer um, contanto que não atinja a nossa pessoa, né, nossa moral, com certeza a gente vai ler aqui, não tem problema nenhum. Pode mandar aqui de novo que, se eu vir, eu vou ler. E se ele quer saber, eu vou dar uma opinião aqui. Acho que Simval errou muito nas contratações. Se empolgou muito nas contratações, teve um grande erro em deixar e permanecer com o técnico do Vitória, o Argel Fux, durante muito tempo, sem esquema tático, sem nada. O Vitória era um bando em campo, isso pode ter prejudicado a evolução de alguns jogadores na parte individual, isso eu acredito. Errou em contratações, errou em muitas formas. Agora, tentou acertar. Tanto é que no início nós todos, imprensa, torcedores, elogiamos as contratações do Esporte Clube Vitória. E não vai passar batido não. Se tiver de criticar, nós vamos criticar aqui nas rádios, onde estivermos. Aqui não tem negócio de blindagem. Pode ser amigo, pode ser irmão, pode ser pai, filho, mãe. A gente tem que criticar, a gente tem que ser honesto, imparcial e direito e justo com você, torcedor. Simval tem culpa no que está aí? Tem também. Ele, Ivan de Almeida, a diretoria do Vitória, tem muita culpa no que está aí. Pois é, eu inclusive não tenho isso comigo não, eu sou bem imparcial nesse sentido, não é porque A é meu tio, B é meu amigo, não existe isso. Se tem que tomar a porrada dele, vai tomar. Agora, se é para fazer um elogio, eu vou fazer também da mesma forma, eu não me omito em nenhuma das ocasiões, inclusive aprendi isso com esse rapaz que está do meu lado aqui, o Dito Lopes, que foi quem me colocou nesse caminho, né? Aprendi com ele, vendo desde pequeno e assim seguir, até porque faz parte do meu perfil pessoal, eu trago profissional também. O Ramon Brito fala aqui, Gustavo e o Feijão não jogam nem na Série B, só dá para jogar na Série C e olhe lá. O Edvaldo Júnior dizendo, adorei o programa, primeira vez que estou assistindo, virei fã. Valeu, Edvaldo Júnior, valeu, um abraço. O Lázaro Andrew, manda um abraço para o grupo de WhatsApp Bavi da Amizade e da Liberdade. Beleza? Mandando um abraço aí. O Antônio Pereira falando aqui. Anderson, Iago, o meia, dá dinâmica no meio de campo? Eu acho que o Iago busca o jogo, que é um cara que se movimenta bastante, mas não tem dito. Não é vertical, sabe? Ele não pega a bola e vai em direção ao gol, né? Como o Serginho era no ano passado, só que não tinha dinâmica do Iago. São características um pouco diferentes. Você acha o que, Dito, do Iago? Eu acho que você acha, eu concordo com você. E o Vitória está cheio desses jogadores. De jogador que joga do lado, não joga vertical. O que é jogar vertical? Jogar agudo, jogar em direção da área do adversário. Você jogar em direção de fazer o gol.
Então o Vitória tem muitos jogadores nesse sentido. Por isso que Neilton não pode ficar de jeito nenhum fora desse time do Vitória. Outra coisa, aproveitando, porque até que no início do ano ele jogou muito bem, o David. Rapaz, esse cara começou o ano de uma forma espetacular. O David começou os primeiros 5, 6 jogos do Vitória, fazendo gol, arrancando para cima do adversário, esperto no lance. Hoje em dia o David parece que quando a bola chega nele, ele está pensando no feijão que ele vai comer quando chegar em casa, ele está pensando na festa que ele vai, do aniversário da sobrinha. Parece que dispersa, parece que ele não está ali fazendo aquilo que ele deve fazer. Então ele fica voando. Um cara com a qualidade que o David tem, com a arrancada que o David tem. Veja que quando o David joga a bola para o lado, não tem zagueiro que pegue ele, não tem lateral que pegue ele. Ele sabe usar o corpo no cara, ele tem um bom cruzamento, tem um bom chute. E tá, David, desperdiçando o seu grande futebol, o dom que Deus lhe deu. O Eli Oliveira fala aqui: Anderson, eu queria confiar em Feijão, mas toda vez que ele entra me mata de raiva. O David Nunes assistindo a gente também, assim como o Antônio Borges, Lucas Silva, André Ricardo Mendonça, muita gente participando conosco aqui. O Zay Walker, ótimo programa, parabéns, valeu Zay Walker. Bom, Dito, eu vou finalizar com você fazendo 2 perguntas. A primeira é sobre o Vitória, né? O Vitória que não vem muito bem dentro do Campeonato Brasileiro, com a crise que tinha e agora começa a baixar um pouco a poeira dentro do clube, no tocante à direção, etc., politicamente falando, desestabilizou dentro de campo. A perspectiva que o torcedor tem não é tão boa assim quanto ao final do campeonato. Não dá para dizer agora, Dito, mas qual a sua perspectiva quanto ao Vitória dentro da competição, com todo o conjunto da ópera, Dito? Olha, é claro que eu sou otimista, por natureza eu sou um cara otimista. Mas para que eu pudesse fazer uma análise mais otimista do Vitória, primeiro eu teria que ter um exemplo, um treinador com mais capacidade do que o técnico Alexandre Galo. É certo que esses últimos 3 jogos antes do Santos, o Galo pelo menos botou o time com a bola no chão, botou para jogar, mas não mais do que isso. De você ver jogadas de efeito, você vê jogadas ensaiadas, você vê mudanças. Eu falei antes de começar o jogo ontem com o Copete e o Kaique, como eles trocam de posição com tanta rapidez. Isso é trabalho, isso é treinamento. Então, se você tem um treinador experiente, um cara tarimbado em primeira divisão do futebol brasileiro, seria muito mais interessante de dar um otimismo maior daqui para frente. Mas, como eu falo do futebol, as coisas vão mudando, o futebol é muito dinâmico e de repente acerta, encaixa um time, os 11, e a coisa deslancha para frente. Sobre o Bahia, tem um bom time, os 11 jogadores titulares, com Regis jogando, com Edson jogando, com todo mundo jogando os titulares. O medo do Bahia o karma que o Bahia já colocou dentro dele em jogar fora de casa, não conseguir ganhar fora de casa, e o banco de reservas. O Bahia não tem um elenco para seguir na competição. Eu acho que você leu minha mente, porque eu ia falar justamente isso. A pergunta sobre Bahia era: será que com esse elenco que tem hoje aí, consegue se manter da forma que começou o campeonato, ou mais à frente vai sentir e vai começar o declínio, Dito? Pois é, olha onde eles já estão hoje. O Vitória na zona de rebaixamento e o Bahia, se acontecesse um empate do São Paulo ontem, o Bahia estaria ali na beirada também do rebaixamento. Veja o que falamos quando eles estavam mais um pouco à frente. Eles não, o Bahia, por exemplo, estava um pouco mais à frente. Quando falta elenco, torcedor, aí faltou Regis, faltou a Leone, faltou Lucas Fonseca. Olha o que aconteceu, o time não conseguiu ganhar mais 2 partidas, deu uma queda. Então, eu continuo com o meu pensamento. O Bahia criou um jeito de jogar compacto, um jeito moderno de jogar. Bahia, Grêmio, Corinthians, Curitiba, jogando futebol moderno, jogando bonito, mas com aqueles 11 jogadores. Quando perde uma peça, 2 peças, já desarruma tudo. A gente espera que o Bahia volte a jogar aquele bom futebol. E a gente espera que o Vitória se acerte, ache o caminho de jogar futebol e que a diretoria não durma. Com esse time não dá para permanecer na primeira divisão. Tem que contratar, primeiro lugar, urgente, 2 zagueiros para o Vitória. Beleza, Dito. Olha a mensagem do torcedor aqui. O José Renato Dantas. Parabéns, Nilson Luiz, pelo seu comentário. Nilson Luiz não está aqui não. Nilson Luiz é Dito Lopes. Brincadeira, José. Obrigado pela sua mensagem. Ele fala, Dito, aqui sobre o que você disse, que o Bahia dá o último passe, mas falta finalizar, etc. Valeu, José Renato Dantas. Obrigado pela sua participação. O Reginaldo Souza, manda mensagem. Manda mensagem, Reginaldo. É porque na hora que eu abaixo a cabeça aqui, eu não vejo sua mensagem, mas pode mandar. Ramon Brito falando aqui, mandando um abraço para o Dito Lopes. Cláudio Melo também. Vamos agora aos destaques do site galácticosonline.com. Olha lá, Carlos Eduardo
pode ser contratado hoje, anúncio hoje, né? Contratação de Carlos Eduardo deve ser definida hoje. O Bahia busca triunfo contra o líder para se afastar do Z4. Olha o destaque aí do site Galácticos Online. Com salário alto e sem sequência, Piscolite acerta a saída do Vitória. O meia deve voltar ao futebol argentino, onde é ídolo, e muito ídolo. E o atacante Neilton foi acusado pela principal organizada do Vitória de ingerir bebida alcoólica antes da partida e por isso não foi escalado pelo técnico Alexandre Galo. Eu fui atrás dessa informação até para ter muito cuidado com as duas partes, né? Porque se trata de um jogador do Vitória, se trata da maior organizada do Vitória, então tem que ter muito cuidado para não desmentir nenhum nem outro. Todas as pessoas que eu perguntei dentro do Vitória, do porteiro ao presidente, me disseram que não houve este fato. Inclusive, ontem, antes do jogo, quando eu soube que o Neilton não ia jogar, eu cheguei para uma pessoa do Vitória e falei, qual é o caso? Aí a pessoa falou, o Galo conversou com o Neilton ontem, que era uma questão tática e por isso ele não iria começar a jogar. O Neilton entendeu e não foi para o jogo. Então, todas as pessoas que eu perguntei, chegou a mim essa informação de que não foi ingerido nenhum uso de bebida alcoólica, o Neilton não ingeriu nenhuma bebida alcoólica, não foi isso, foi uma questão tática e o Galo falou na coletiva. Né, Dito? Também, acho que para você também foi assim? Me ligou ontem à noite, depois da jornada, uma pessoa que está com o Neilton desde quando ele chegou, alugou a casa para ele, que ele mora no Alphaville hoje, né? Alugou a casa para ele, está com ele no dia a dia, levando ele para os treinos, trazendo e tal, diz que ele é cristão, que está morando com a esposa lá no Alphaville, vai para a igreja o tempo inteiro, volta em hora nenhuma, não é de bebedeira. Então eu fico com essa versão aí. Estou fora esse negócio do cara saiu para beber, eu acho que não é nada disso. Pois e o Neilton respondeu no Instagram, não entendendo o que estava acontecendo e tal, ele até falou em resposta a um torcedor. Bom, torcedor, agradecer a sua audiência hoje aqui no programa Galácticos na TV, onde apresentei ao lado do Dito Lopes. Dito, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, dando qualidade aqui ao programa. Grande abraço, Anderson Matos. Até mais. Quem sabe semana que vem estarei por aqui de novo. Bom São João a todos. Um grande abraço. Pois é, torcedor do Vitória. Vitória perdeu ontem, tomou 2-0 em casa, mas ainda não é hora de pensar em rebaixamento. Tem que cobrar para que o Vitória fique mais forte. E logo mais, às 7h30 da noite, o Bahia vai até São Paulo enfrentar o Corinthians. Fora de casa é difícil, mas pode ser hoje que o Corinthians perca o jogo, o primeiro jogo que vai perder dentro do Campeonato Brasileiro, né? Por que não? Quero finalizar o programa com uma reflexão para você, internauta, que usa a internet. Cuidado com a internet. Quando eu fiz autoescola, que eu peguei o carro, o professor falou assim, olha, o carro é uma arma, ele pode matar ao outro ou a você. E eu digo a você aqui agora, a internet é uma arma, onde você pode se matar. Em respeito, nem respeito, né? Para não sair a imagem do cara, para não ficar mais visado ainda, não vou colocar aqui o vídeo que a gente recebeu ontem, eu dito, recebemos num grupo de um torcedor dentro do Barradão, chicanando do torcedor do Vitória, xingando o torcedor do Vitória. O cara torce pro Bahia, entra no Barradão e faz piadinha com o torcedor do Vitória. Me faça uma garapa. Internauta, não digo nem o torcedor, internauta, cuidado. Internet é uma arma. Tenha muito cuidado, pelo amor de Deus, use de forma correta, como muitos fazem aqui, criticando a gente, né, falando bem, falando mal, mas sempre de forma civilizada, até porque sua vida está em jogo, você não vai perder por causa de uma besteira, né? Então, consciência, tá certo? Um abraço para você. Nosso programa não vem ao ar, não vai ao ar nesta sexta-feira. São João tá vindo aí, né? Ninguém é de ferro. Segunda-feira a gente volta às 15 horas. Grande abraço, torcedor.